2010, vocês vão ouvir pela primeira vez o que liga o samba ao blues. O samba ao blues liga pela percussão, porque o africano ele é bom nos tambores. Ele não tem guitarra, não tem baixo, não tem teclado. O que eles têm lá na África? Eles têm tambores. Os tambores, aí você vai mudar o tema, porque aí você vai falar de tambores do candomblé, você vai falar de tambores do voodoo. E os dois o que são, cara? É a mesma religião, cara. Sabe? Um chama voodoo e o outro chama candomblé. Os dois fazem o mesmo ritual da percussão, tambores. Aí o que fizeram? Aí meteram uma guitarra, um violão, né? Que era espanhol, depois virou uma guitarra, meteram um baixo, meteram um teclado, para melhorar a qualidade da música, da fonética da música, certo, cara? Do acorde. Mas os dois são um só. Por quê? Porque eles usam a percussão. O blues é isso aí, cara. Então eu falo mais do blues do que o samba, porque eu sei que já tem gente falando sobre a música popular brasileira, como eu falo. Só que eu prefiro ouvir os caras e não ser igual a eles. Agora, igual a eu não sei quantos tem, mas eu falo sobre o blues, cara. E conto pra você que o blues ele é envolvido no sofrimento do racismo que os Estados Unidos curte até hoje, porque lá nos Estados Unidos tem uma raça chamada Ku Klux Klan até hoje. No Brasil não tem nenhuma raça envolvida. Tem sim um policial que não gosta de um negro. Então prenderam um negro num shopping dentro do carro dele com a filha dele atrás e não acreditaram que ele era dono do carro. E bateram nele, cara. E prenderam ele, estava esperando a mulher dele. Isso foi quando? Em 2010. Tá? Não foi em 1800. Mas lá em Jaú, eu estive em Jaú, que é uma cidade muito bonita, linda de morrer, muito gostosa, nanica, baixinha, parece aquelas gostosinhas, aquelas menininhas da universidade de 1,50 m, minhonzinho, sabe aquela coisinha perfeita? Jaú é assim, cara. Só que lá em Jaú tem a catedral e tem um jardim na frente da catedral, tá? Esse jardim, ele era fechado até 1960 por uma cerca, porque dentro do jardim andavam os brancos e fora andavam os negros. Ali, cara, ali, como lá, é igual cá. Você já viu esse trocadilho bom, né? Porque lá nos Estados Unidos o negro sofre até hoje desse preconceito, tá? Então em 1964 eles já estavam libertos? Já! A libertação dos escravos foi lá em 1850, 1860. 1860. E no Brasil foi em 1888, uma coisa assim. Lá nos Estados Unidos eles ainda sofrem até hoje por causa da Ku Klux Klan. Aqui no Brasil não tem esses racismos, sabe? No Brasil o racismo é velado. São pontos aqui, aqui, aqui e lá. Lá nos Estados Unidos não, é o país inteiro. O americano, ele não gosta do negro. E a raça Ku Klux Klan não gosta das outras raças. Eles são a raça ariana, eles são a raça branca. Eles querem manter o poder branco. Eles não gostam de mexicano na terra deles. Mas isso já é um problema de economia, de trabalho, tá bom? Agora, contra o negro, eles odeiam o negro, porque o negro, nos Estados Unidos, é que fez o país, tá? Teve uma época que os caras falaram assim, a mão de obra para fazer as linhas férreas, que o Jesse James assaltava tanto, aqueles trens andavam num trilho que era montado por chineses, mas a mão de obra chinesa era muito barata e eles eram muito indolentes. Então precisou colocar negros para trabalhar para a via férrea ser mais rápida na construção. Sacou essa, meu? Você já ouviu isso alguma vez, cara? Você está ouvindo agora em 2010, de graça por mim, Paulão Rock'n'Roll, que conta a história da raça negra influenciando a música pop. De que jeito ele influenciou a música pop? A música pop quer dizer música popular. Popular é o quê? Toca na rádio. Para quem? Para uma legião de fãs. E aonde que começou isso? Lá nos Estados Unidos, porque lá foram as primeiras rádios FM a surgir no planeta. Isso nasceu em 1890 lá nos Estados Unidos. E essas rádios, sabe o que elas tocavam? Música evangélica ou blues.
Você que fez? Uhum. Isso é demais, né, cara? Estranho, mano. Hã? Tá. Isso é jazz do Zappa, cara. A gente tá falando muito de Zappa aqui hoje. Mas isso aí é o DNA do rock, cara. Isso aqui são palestras que eu levo para os colégios. Só agora, o mês passado, que eu digo mês passado é agosto, eu fiz 15 palestras na cidade de Jaú, estado de São Paulo. E isso foi patrocinado pela cultura lá de Jaú, que o secretário de Cultura já foi de Londrina, e ele foi um cara que aprovou o meu projeto aqui em Londrina, agora em 2004, e eu fiquei nos colégios de Londrina até 2009. Agora em 2010 eles não aprovaram o meu projeto. Eu não sei porquê, também não vou perguntar, porque isso é problema estratégica política, e eu não uso política, não sei. Não consegui entrar em política, nesse detalhe. Então esse é o DNA do rock. A gente começa em 1860, é uma data referencial, porque em 1861 aconteceu a Guerra Civil Americana, a primeira guerra moderna do país americano. E por quê? Porque você pagava $200 e não precisava participar da guerra. Quem que foi chamado para tocar nessa guerra? Foi chamado os negros. E os negros lutaram nessa guerra. A promessa era: se a gente ganhar a guerra, vocês levam um burrinho, um arado e um acre de terra para vocês serem fazendeiros como nós. E aí tem mais um bônus: a liberdade. A gente tira as correntes dos seus pés. Porque no sul, os negros eram acorrentados. No norte não eram acorrentados não, gente. Em Chicago eles viviam muito bem lá. Tá? Bom, a guerra, o sul perdeu, como vocês já sabem. O Elvis já contou em 10 filmes essa história. E o sul perdeu, mas eles tiveram a vantagem. Eles foram libertados. Já no Brasil, os portugueses pediram ajuda para os negros escravos lá da Bahia, para ajudarem eles a combater os holandeses que vinham vindo para tomar as terras. E se a gente ganhar, a gente liberta vocês, baianos. E na hora, não libertaram os baianos não, eles ganharam a guerra. Tá? Um detalhe, hein? Ganharam a guerra. E não libertaram os baianos. Os baianos continuaram escravos no Brasil. Então tem essa diferença. Igualdade lá como cá. Só que um foi liberto, o outro não. Daí pra frente, o blues se dividiu em duas partes, porque os negros foram libertos no sul e foram conhecer os negros de Chicago. Porque lá em Chicago, os negros tinham escola e igreja doado pelos patrões ingleses, e podiam aprender música aqui. The Power of Education. Olha que título! Power of Education! Taranan, taranan, taran, taran, taran. Power of Education. Essa é uma igreja de 1870. E estamos então 10 anos à frente de 1860. Tá bom? Lá em cima, se vocês puderem ver, lá o Strang. Lá o Strang mostra os negros chegando nos Estados Unidos em 1861, e os negros lá como cá, eu gosto desse lá como cá, viu gente, vocês vão ouvir bastante. Lá como cá, os negros moravam também em senzalas. Senzala é uma palavra brasileira, que explica como os negros moravam. Eles moravam numa senzala, todos juntos, ou seja, trabalhavam de dia na lavoura e de noite iam dormir todos juntos, num casarão enorme. Lá no sul também era assim. Já no norte já não era mais assim. Olha lá. Eles tinham uniforme e viviam felizes. Certo? É, aqui. Daí o blues se divide em duas partes. Por que Delta Blues? Porque o blues do Mississippi se juntava, o rio Mississippi se juntava com o Missouri. E os dois faziam um delta logo ali na entrada da Flórida para ir para encontrar o mar. Tá? Então isso aconteceu lá. Mas como que o blues nasceu, cara? Da onde que o blues nasceu? Ele nasceu de dois estilos de música, um chamado gospel, o outro spiritual. O espiritual é a louvação do ser humano a Deus, pedindo clemência pelo esse dia ensolarado, pelo sofrimento da lavoura e tal. Já o gospel
é uma louvação a Deus. Obrigado pela vida, obrigado pelo... Aleluia, irmão! Quando você ouvir isso, não quer dizer que você precisa estar numa igreja, cara. Aleluia, irmão, é o seguinte: aleluia, meu Senhor, aleluia, Deus, obrigado pela vida. O gospel, se vocês dividirem a palavra gospel, vocês ficam com G-O. Vocês botam um D a mais, fica God, não fica? God é Deus. Spell, a bênção de Deus. Olha que barato, cara, não é legal isso? Então o Raul Seixas estava errado. O rock não é do capeta, cara. O rock é de Deus. Os caras que mexeram os pauzinhos ficou um pouquinho diferente. E aí nasceu o Delta Blues, Chicago Blues, depois vocês já vêm conhecendo o Rhythm and Blues, o Rockabilly, que é uma personalidade exclusiva do Elvis, e depois vem o Rock and Roll em 50, que dois caras se acharam donos do Rock and Roll, um chamado Little Richard e o outro chamado Chuck Berry, e os dois disseram que são donos do Rock and Roll, porque um tocava guitarra e o outro tocava piano. Bom, aí nasceu em 1960 o rock. O rock é um estilo de geração, o rock é uma legenda, o rock é uma nova linguagem, o rock mostra uma geração que vem para captar o planeta Terra. E eles estão junto com os Beatles, Rolling Stone, The Animals, The Who e essa parafernália toda de subdivisões, porque aí cada um queria ter a sua. Eu sou soul music, eu sou surf music, eu sou underground, eu sou rock progressivo, e aí o rock teve variações.